Mesmo dia, apostila 1, Física A, primeira parte. Começar com unidades. Unidades é bem tranquilinho, bem fácil de lembrar. As unidades do SI tempo em segundos, comprimento em metro, massa em quilo, temperatura em Kelvin, porque dava para a gente colocar o Celsius, mas tem que ser em Kelvin normalmente. Corrente elétrica é ampere, mas dificilmente a gente pede. E a da química lá é mol, MAL. Conversão de unidades não é tão difícil. De metros por segundo para quilômetros por hora é multiplicar por 3,6. Então, bem tranquilinho. O importante é saber que agora vai começar estudo do movimento. Estudo do movimento ela é o seguinte. Ela vai sempre considerar o centro de massa. Centro de massa é o local onde está concentrada toda a massa. É difícil de explicar isso, mas tipo assim, é o, é o ponto do meio, é o núcleo do planeta. O núcleo do planeta é o centro de massa, para saber isso. O do ser humano, se não me engano, é um 3D da cima, 3D da baixo do umbigo, alguma coisa assim. No caso, o estudo do movimento ele sempre é considerado uma partícula, sempre vai, tipo, para não envolver questão de atrito com o ar, não envolver questão de, tipo assim, putz, se ele pegou só numa parte. Não, é sempre uma partícula, é sempre naquele ponto. Então, fica mais fácil de explicar assim. Tá, isso aqui eu já falei. Movimento uniforme. Movimento uniforme, ele não tem aceleração. Ele só vai. Não, gravidade não é, gravidade tem aceleração. É só um hipotético. Não tem como. No caso, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidade, no caso, a velocidade que o carro está andando pelo tempo que ele andou. Se o carro está a 10 km por hora e ele andou 1 hora, saindo do ponto zero, ele vai terminar daqui 1 hora no ponto 10 km. Então, ele passou 1 hora na velocidade de 10 km com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que ele não acelerou e nem freou. Tá, isso que importa, já falei a fórmula. O gráfico do MRU, movimento retilíneo uniforme, quer dizer que tem que ser retilíneo, porque quando envolve curva, daí é outro cálculo lá, nem vi ainda, pelo menos não no dia de hoje. O gráfico do MRU, ele é uma linha reta. É uma reta partindo do ponto inicial, né, no caso, a posição por tempo, então ele sempre vai partir do tempo zero, né? Pode dizer, o carro acelerou no tempo 10. Tá, ele começa no tempo 10, mas o tempo 10 vira o tempo zero. Tipo, ele vai do 10 ao 20. O gráfico de 10 a 20 vai ser o mesmo que de 0 a 10. Então é bem fácil manter essa coisa. E ele sempre vai ser reto, porque ele não tem aceleração. Então não tem como ele acelerar ou como ele frear e ir parando a posição dele. Sempre padrãozinho. Aqui entra um pouquinho mais. Movimento uniformemente variado. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele varia de um jeito uniforme. É complicado de entender isso, eu sei. Mas o que é isso uniformemente variado? Uniformemente variado quer dizer que ele acelera constantemente. Então, tipo, você está com o carro parado. Acelerou a 10. Beleza, você acelerou de 0 a 10. Daí você acelerou mais a 20. Acelerou mais a 30. Acelerou mais a 40. Você percebeu que você vai indo de 10 em 10? Então, é um movimento uniforme, porque você está indo de 10 em 10, ele tem um padrão, mas é variado, porque você vai trocando de valores. Mas a mais usável das fórmulas que tem é o vermes voadores atacam a Terra. Velocidade igual a velocidade... Calma, eu vou lembrar. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E aceleração é variação da velocidade sobre o tempo. Tempo.
Tá, opa, voltando aqui. O movimento que eu tava falando lá se realmente era realmente a velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, e a aceleração é a variação da velocidade dividido sobre o tempo. Tá. Tive que pesquisar em caderninho Dom Bosco, minha mãe usou para estudar isso aqui. Tá, tem as outras equações, mas dificilmente a gente vai acabar usando. E daí no caso não tem, tá? Porque positivo acelerado, tá. Isso aqui não é a maior parte disso aqui é lógico. Então, velocidade positiva com aceleração positiva, ele é acelerando progressivo, você está indo para frente e está acelerando. Velocidade negativa é aceleração negativa, você está fazendo um movimento retrógrado, você está dando ré, mas a aceleração, você está acelerando porque você está dando cada vez mais ré. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, é progressivo retardado, você está indo para frente, mas está diminuindo, você está começando a pisar no freio. E quando é negativo e você está acelerando, é um retrógrado retardado, que no caso você está indo para frente, mas está acelerando. Pira